Fala família tricolor, fala torcedor, torcedora do nosso Clube da Fé. Eu não sei vocês, mas eu estou extremamente ansioso aqui, roendo as unhas. Falta um dia para o tricolor iniciar a sua caminhada, a sua trajetória no principal torneio, né? No torneio aí que a gente mais ama, que o torcedor são paulino mais tem identificação, que é a Copa Libertadores da América. São Paulo e Tajeres, Tajeres e São Paulo iniciam, né, o confronto aí da segunda fase da Libertadores amanhã em Córdoba às 9h40 da noite. Para quem não conhece, eu vim aqui fazer esse vídeo para tentar esmiuçar um pouco desse adversário, né? Tomara que seja o primeiro de muitos adversários que o São Paulo enfrente aí até a tão sonhada final da Libertadores. Muitos vão dizer que eu estou sonhando aqui, mas de sonho vive o homem e é bom a gente sempre sonhar lá em cima, né? De certa maneira é um sonho mesmo se a gente for ver o time do Jardine no momento e a gente pensar em final de Libertadores. É uma distância abissal, mas enfim, né? A gente tá aqui para torcer, para cobrar quando o time tá mal e para torcer como um bom torcedor, como um grande apaixonado do clube, que é o meu caso e de muitos de vocês que estão do outro lado aí da tela também. Então vamos entender, né, quem é esse Tajeres, como que tá esse time, enfim, vamos esmiuçar um pouquinho aqui da história do Tajeres. Bom pessoal, eu tô aqui com algumas anotações e vamos lá, vamos começar a entender quem é o Tajeres. Tajeres, na verdade, é um time mediano para baixo do futebol argentino, subiu da terceira para a primeira divisão aí faz cerca de 2-3 anos, mas é um time que está começando a se estruturar. Por exemplo, no campeonato argentino atual, que tem 26 times, eles estão na 12ª colocação. Vem de uma vitória diante do Banfield, ganharam de 3-1 na sexta-feira. Esse é um dado importante porque eles jogaram a última vez agora na sexta-feira e vão jogar somente amanhã agora, ou seja, eles têm 5 dias aí de descanso, sendo que o São Paulo, por mais que teve rodízio, né, e tudo mais, jogou no domingo, né, e teve a viagem, teve o deslocamento. Córdoba é uma cidade próxima ali de Buenos Aires, que é a capital da Argentina, mas tem toda essa parte de logística, de viagem, de dormir num outro hotel, enfim, tudo isso acaba contribuindo para o momento físico da equipe também como um todo, né? Então eles têm essa vantagem de fato por estarem jogando a primeira em casa e por terem jogado, né, a última do campeonato, de certa maneira, há 4, 5 dias atrás. Esse é um primeiro dado. Eles vêm de vitória no campeonato argentino, mas eles ocupam apenas a 12ª colocação, repetindo, né, de um campeonato de 26 clubes. O Tajeres, ele manda no Mário Kempes. É um estádio, na verdade, municipal de Córdoba, mas é o segundo maior estádio aí da Argentina. Só perde para o estádio do River Plate, o Monumental de Núñez, estádio particular do River Plate. O estádio onde o Tajeres manda os seus jogos tem uma capacidade de 57 mil pessoas. Até então, parece que não vai ter toda essa lotação no estádio. Pelas notícias que eu venho acompanhando, teremos cerca de 40 mil, mais ou menos 40 mil torcedores em loco acompanhando o jogo. E, diferentemente de outros estádios de times menores, né, times de médio porte, pequeno porte da Argentina, onde tem estádios extremamente minúsculos, mas é aquele caldeirão, né, onde o torcedor fica ali no alambrado, o jogador vai fazer a cobrança de lateral, de escanteio, o cara fica ali no ouvido, né, aquela pressão não vai existir. Pelo que eu estava acompanhando, o estádio Mário Kempes, na verdade, é um estádio que tem aquele oval, aquele círculo, na verdade, de atletismo, parecido com o do Morumbi, onde o torcedor não fica, de certa maneira, muito em cima ali também. Então a gente não vai ver aquela atmosfera tão ferrenha, né, da torcida tão próxima assim dos atletas do São Paulo. Mas a gente conhece como que é o torcedor argentino torcendo, então de toda forma vai ter uma pressão muito grande com certeza, porque eles lá na Argentina estão encarando isso como a decisão da vida, da história do clube. Lembrando aqui, o Tajeres participou somente em uma Libertadores da América, que foi no ano de 2002, lá atrás, e eles foram eliminados na fase de grupos. Então assim, eles têm uma participação horrível, né, no cenário internacional, tiveram somente essa participação e foram muito mal. É um time de certa maneira sem nenhuma expressão, sem nenhuma tradição, né, no continente, nem no futebol argentino em si. Eles estão agora reconstruindo o clube, mas eles estão muito confiantes pelo trabalho que tá se fazendo nesse momento. Eles mudaram de treinador em junho do ano passado.
A princípio, né, o time começou muito irregular após esse novo treinador assumir o comando, mas agora ele já deu uma cara para esse time. Esse time tem duas maneiras mais fortes de jogar, que seria o quê? O 3-5-2, que é o modo onde eles iniciam mais ou menos a maioria das partidas, só que ele tem uma transição ali para o 4-4-2 também, dependendo de como que é o jogo, né? De como que tá a partida, eles têm essa transição para o 4-4-2. Então é bom o Jardine com certeza ficar esperto, ele já deve ter estudado o Tajeres, assim espero, né? E com certeza ele já está ciente dessas modificações táticas que podem acontecer durante a partida. Falando um pouco dos jogadores, quem não conhece Guiñazú, né? Guiñazú é o principal jogador, é o principal ídolo do Tajeres no momento, né? Guiñazú jogou no Internacional, jogou no Vasco aqui, foi campeão de vários títulos com o Inter, né? Copa Libertadores, Sul-Americana, enfim, teve uma passagem vitoriosa no futebol brasileiro, está com 40 anos de idade, mas lá ele é tratado como o ídolo máximo do Tajeres, ele é torcedor do Tajeres, ele voltou para ajudar o seu clube de coração e ele tem uma participação muito grande em 2016 no Tajeres, né? O Tajeres, quando estava na segunda divisão para ir para a primeira, foi o gol do Guiñazú aos 50 minutos do segundo tempo que fez o time sair da segunda divisão e ir para a primeira. Então o cara é idolatrado lá, está sendo considerado no momento o principal volante do futebol argentino. Olha, essa informação me deixou meio cabreiro, porque o futebol argentino está muito ruim, ou o Guiñazú está voando baixo, né? Porque para ele com 40 anos ser considerado o principal volante do futebol argentino, caramba! Outros jogadores importantes, né, que vieram aí de clubes grandes e estão no Tajeres nesse momento é o Sebastián Palacios e o Andrés Cubas. Esses dois vieram, né, tiveram passagens pelo Boca Juniors e estão agora no Tajeres. E também outro nome, é bom São Paulo ficar ligado no nome desse cara, que é o Dairo Moreno, é um colombiano experiente, jogador de ataque, atacante. Quem não se lembra do Once Caldas que eliminou o São Paulo em 2004? Né? Time do Cuca, a gente foi até a semifinal e foi eliminado pelo Once Caldas. Esse Dairo Moreno era jogador do Once Caldas e foi inclusive campeão, né, com o Once Caldas. Então é bom o São Paulo ficar atento, é um jogador de extrema experiência e esse quarteto, eu diria, né, Cubas, o Sebastián Palacios, Dairo Moreno e o Guiñazú são os principais nomes desse time, de um time que está muito coeso, né, tá jogando há mais tempo que o São Paulo. Lá a gente tem a diferença de calendário, então eles estão no ritmo de competição muito mais forte do que o tricolor. Então é bom o São Paulo ficar esperto com o nome desses jogadores principalmente. O São Paulo já enfrentou o Tajeres numa competição internacional que foi a extinta Copa Mercosul. No ano de 2001, São Paulo e Tajeres se enfrentaram na fase de grupos. Nos dois jogos que eles se enfrentaram, tiveram 2 empates sem gols, né? Então já mostra aí uma certa dificuldade. Claro, passaram aí 18 anos, mas foi o que eu disse no outro vídeo, né? É sempre importante a gente ter um respeito pelo futebol argentino. A gente sabe que é um futebol de difícil enfrentamento, eles são chatos, são catimbeiros e principalmente, né, eles estão pegando esse confronto, né, jogar contra o São Paulo, para eles é o ápice da história deles até o momento. Se eles conseguirem passar pelo São Paulo, tomara a Deus que não, mas se eles conseguirem esse feito, eles praticamente colocam um nome ali no futebol internacional, como por exemplo o Colón já fez, né, na Sul-Americana. Espero que a gente pare de colecionar esses fracassos e que a gente comece a de novo voltar a ser o que é o São Paulo. Inclusive o técnico deles falou muito bem do São Paulo, né, mostrou respeito à instituição tricolor, falando que, né, ele considera o São Paulo um River Plate, o Boca Juniors aqui da América do Sul, é um time de extremo gigantismo na região. Ele acha que o São Paulo, de certa maneira, vem muito forte, está começando, né, a se reforçar novamente, está começando a voltar aos trilhos, ficou um período aí no cenário internacional um pouco afastado, mas ele demonstrou muito respeito, achei bem interessante a entrevista dele. Pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, não foi nada no sentido de jogar pressão pra gente e tal. Ele sabe que o São Paulo é infinitamente maior do que o Tajeres, mas independente disso, de todo respeito, eles estão enfrentando esse jogo como o jogo da vida deles. Então é importante o São Paulo voltar da Argentina, pelo menos com um confronto, se não a gente vencendo lá, mas pelo menos com o confronto aberto,
para a gente poder lotar o Morumbi na quarta da outra semana, dia 13, e aí sim empurrar o tricolor rumo à terceira fase, se Deus quiser. E uma última informação a respeito do São Paulo agora: Jusilei pode ser que surja aí na equipe principal. Eu tinha falado no outro vídeo, né, no vídeo anterior, que provavelmente Jusilei, por conta do pisão que ele sofreu diante do Guarani, provavelmente ele não estaria apto a entrar em campo, né? Mas parece que ele está se recuperando, já viajou, já está lá com a delegação, está fazendo um trabalho à parte ali de melhoramento dessa parte e tudo mais com os médicos do tricolor, com os fisioterapeutas. É bem capaz que ele jogue sim, não sei se ele inicia o jogo. É provável que pode ser que por conta dessa situação onde ele ainda sinta dor, mas ele está apto a jogar, pode ser que ele inicie no banco de reservas e aí o Jardine comece jogando com o Hudson e com o William Farias. Mas pode ser também, não será nenhuma surpresa, se o Jardine iniciar com o Jusilei, apesar da minha vontade de não ser essa, e acho que a maioria dos torcedores tricolores não gostariam de ver o Hudson e o Jusilei novamente, mas pode ser que a gente veja nessa pré-Libertadores. O que nos resta é torcer para que dê certo, né, para que a gente esteja errado e que eles consigam fazer o melhor do trabalho deles ali em campo e voltar com um bom resultado aqui para São Paulo. Galera, é isso. Sabendo de mais informações, eu trago aqui para vocês, se não, o nosso tradicional corneta tricolor após o jogo. Tamo junto, grande abraço e vamos São Paulo!